Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 9 do livro de Ester, da Bíblia Sagrada. Ester 9. Os judeus matam seus inimigos. Ester 9:1. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Ester 9:2. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Ester 9:3. E todos os maiorais das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Ester 9:4. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Ester 9:5. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição. E fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. Ester 9:6. E na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus 500 homens. Ester 9:7. Como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Áspata. Ester 9:8. E a Porata, e a Dália, e a Ariata, e a Farmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaisata. Ester 9:10. Os 10 filhos de Amã, filho de Hamedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Ester 9:11. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. Ester 9:12. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Ramã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Ester 9:13. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se achem em Suzã, que façam conforme o mandato de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Ester 9:14. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Ester 9:15. E reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Ester 9:16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Ester 9:17. Sucedeu isso no dia 14 do mesmo, e fizeram naquele dia
Esté 9:17. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram naquele dia de banquete e de alegria. Esté 9:13. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. Esté 9:19. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes e dia de folguedo, e de mandarem presentes uns aos outros. Esté 9:20. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Esté 9:21. Ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos. Esté 9:22. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhe mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Esté 9:23. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Esté 9:24. Porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Esté 9:25. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele, por cartas, que seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram, e ele e os seus filhos numa forca. Esté 9:26. Por isso aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Esté 9:27. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua semente, sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos. Esté 9:28. E que estes dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Esté 9:29. Depois disso, escreveu a rainha Esté, filha de Abiai, e Mardoqueu, judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. Esté 9:30. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Esté 9:31. Para confirmarem estes dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu judeu e a rainha Esté lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido, sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Esté 9:32. E o mandado de Esté estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Bem, vejamos alguns comentários aqui com relação ao capítulo 9. O primeiro se refere aos versículos 5, entre os versículos 5 e 10. Diz o seguinte:
Os judeus derrotaram seus inimigos. Este incidente é antítese da desobediência de Saul a Deus. Saul não matou os amalequitas, tomou espólios proibidos. E 1 Samuel 15, de 1 a 23, né? E, portanto, perdeu o trono. No entanto, os judeus não tomaram espólios. Depois desse incidente, Mardoqueu foi elevado a uma posição de liderança abaixo apenas do próprio rei. Vejamos os comentários do capítulo 9, entre os versículos 13 e 14. Diz o seguinte: os 10 filhos de Amã foram mortos. Versículo 10, né? O pedido para serem pendurados numa forca correspondia a pedir para os corpos serem mostrados em público. A humilhação pública do inimigo morto, era uma prática comum no Antigo Oriente Próximo. Vejamos agora os comentários do capítulo 9, entre os versículos 18 e 19. Diz o seguinte aqui. 2 dias de comemoração. Tanto os judeus das aldeias quanto os judeus de Suzã comemoraram o fim das hostilidades. Os judeus das aldeias celebraram um dia depois das hostilidades. Os judeus de Suzã, 2 dias depois. Assim, a comemoração dos judeus das vilas aconteceu no 14º dia de Adar e a dos judeus de Suzã no 15º dia. Em celebrações posteriores, o Purim foi comemorado nesses 2 dias. Atualmente é observado no 15º dia em Jerusalém e no 14º dia pelos judeus que vivem em outros lugares. Agora, com relação ao versículo 21 do capítulo 9, o comentário é o seguinte: a celebração da Páscoa, ou festa das sortes. A celebração do Purim, a celebração do Purim, ou festa das sortes. Ocorre no final de fevereiro ou início de março e continua a ser observada pelos judeus com a leitura do livro de Esther na sinagoga, acompanhada de muito barulho e vaias quando o nome de Amã é lido. É a primeira festa judaica não mencionada na Torá a ser observada. É celebrada com máscaras, festividades e brincadeiras, de modo semelhante ao carnaval de alguns países antes da Quaresma. O Talmud judaico recomenda que em Purim se beba até não ser mais possível distinguir entre Amã seja amaldiçoado e Mardoqueu seja abençoado. Entre os versículos 23 e 24 do capítulo 9, o comentário é o seguinte: Amã, o agagita, inimigo de todos os judeus, acreditava ser capaz de garantir o sucesso de sua conspiração lançando sortes. Purim comemora a operação do poder de Deus na história para preservar seu povo e livrá-lo da destruição. Provérbios 21, versículos 30 e 31. Vamos aqui dar uma olhadinha, uma olhadinha em Provérbios 21, não é? Porque eu achei aqui interessante esse comentário. Então, Provérbios 21, está aqui na página 971. Então, Provérbios 21, só um instantinho, 971. Provérbios 21, entre os versículos, entre os versículos 30 e 31, 21, 30 e 31, diz o que aqui?
versículo 30 e 31. Provérbios, capítulo 21. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. E o 30, esse foi o 30. E o 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém, aleluia. Glória a Deus. Ainda tem 2 comentários. Um deles se refere ao versículo 31. Diz assim: o jejum de Esté é observado pelos judeus de hoje no 13º dia de Adar, em preparação para a festa de Purim. E o versículo 32 diz: o feriado é instituído em caráter permanente. A rainha Esté institucionalizou a comemoração de Purim sobre a lei persa. A expressão "e escreveu-se no livro" indica que o decreto de Esté, determinando a observância de Purim por todo o império, e foi colocado nos arquivos reais. Amém, aleluia, glórias a Deus. Bem, então, tem um comentário aqui, está escrito aqui na palavra de Deus, no capítulo, no livro de Mateus, capítulo 18, diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Bem, então, encerramos assim, então 70 vezes 7, né? Quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 70 vezes 7. Ok? Bem, então só nos resta agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de ler a sua palavra mais uma vez. Só podemos dizer obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Então assim, encerramos a leitura do capítulo 9 do livro de Esté, da Bíblia Sagrada. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir.